Olá, sou o professor Elias Medeiros e esta é a nossa disciplina de tópicos de estatística. A gente está no conteúdo sobre modelos de regressão linear simples. A gente só vai abordar o caso em que eu tenho apenas uma variável independente, que seria a escolaridade, que a gente está chamando de estudo. Então, o banco de dados que a gente está trabalhando nesse conteúdo de análise de regressão é sempre o mesmo, tá? Essas informações, lembrando que são referentes a ano de referência 1998, onde no estado do Acre a gente teve uma renda per capita média de R$ 771 e uma escolaridade média de 6,2 anos de estudo entre a população de pessoas com 25 anos ou mais de idade. Então a gente simplesmente vai fazer o que a gente tem feito na última aula, né? Copia isso daqui e a gente coloca no script do RStudio. Então eu coloquei no script. Então aqui a gente tem um banco de dados, eu tenho que compilar, lembrando que só colar aqui não adianta muito, né? Eu tenho que pedir para reconhecer aqui no console do R. Então eu pedi para reconhecer o estudo, a variável que eu chamei de renda, que é a renda per capita, a informação da unidade federativa de cada observação, né? E aí eu vou salvar tudo num banco de dados que eu vou chamar de IPEA. Então, como a gente ajusta um modelo? O que eu quero? Eu quero descrever a renda em função do estudo. Então, a renda é uma variável dependente. A renda depende da escolaridade, da quantidade de anos de estudo. Então, eu vou dar o nome, né, uma variável, vou chamar de mod. Esse objeto eu vou guardar o ajuste, que é o linear model da variável renda em função da variável estudo, vírgula, sendo que eu tenho que falar para ele aonde eu armazenei, em qual banco de dados encontram-se estas variáveis. Então, estas variáveis, elas se encontram no data igual a IPEA. Então, aí a gente compila. Ao compilar, a gente vai estar executando o ajuste da regressão para este banco de dados. Então, se você quiser imprimir esse objeto que eu salvei o ajuste, chamei de mod. Eu vou digitar mod, ele vai compilar para mim qual a forma que eu utilizei. Eu utilizei renda em função do estudo. O valor do beta 0. Né? Lembrando que é como se a gente tivesse uma equação de segundo grau, y igual a A mais bx, sendo que esse A ele é um intercepto. Lógico que eu ainda tenho um erro associado, né? Mais um erro. Onde A seria este intercepto e o B é o coeficiente relacionado à variável x, que nesse caso a variável x é estudo, que a gente chama de coeficiente de inclinação. Então, o coeficiente de inclinação da reta é igual a 216. Bom, reforçando a interpretação, geralmente a gente não faz interpretação para o intercepto, nesse caso a gente não vai fazer, que nem faz muito sentido. A gente só vai observar o coeficiente de inclinação. O que quer dizer essa estimativa? Ela quer dizer o seguinte, que a cada acréscimo de um ano de estudo, é esperado que a renda per capita aumente, em média, R$ 216. Então, se um estado tinha 6 anos de estudo em média, se ele passar para 7 anos de estudo, é esperado que a sua renda per capita aumente, em média, R$ 216. Eu sempre estou falando a palavra em média, tá? Isso tem que ficar bem claro. É como se todas as unidades federativas no próximo ano aumentassem um ano de estudo, a renda média per capita aumentaria em R$ 216. A conclusão no modelo de regressão é sempre para a média, tá? Não quer dizer se
você aumentar um ano de estudo, você vai receber R$216. Não, é que em média, na população, a média vai aumentar em R$216. Então a gente fez o ajuste do modelo, a gente também passou para vocês o Coringa, né? O Coringa do software aqui, que é a função Summary. A função Summary, e a gente coloca o objeto que salvou o modelo, tá? Eu chamei de mod. Então, Summary de mod, ele vai imprimir as estimativas do meu modelo e ele vai mostrar ainda um teste de hipótese, que são os valores P, para essas estimativas do nosso modelo. Então, aqui é a fórmula, certo? Isso aqui a gente vai ver na última parte desse conteúdo, eu vou explicar o que é isso. Mas aqui são as estimativas do intercepto, lembram? Deu menos 503 e do estudo deu 216, mas que era aproximado. Na verdade foi R$ 215,98. E a gente tem que observar aqui, ó, essa última coluna, que é o valor P. Se for menor do que 5% de significância, então ele é estatisticamente não nulo, tá? Diferente de zero. Lembrando que esse número aqui é esta constante multiplicado por 10 a menos 10, tá? 10 elevado ao expoente negativo 10. Então, agora a gente tem ainda, apresentando para você o ajuste, e a gente tem uma função que eu posso estar interessado em calcular um intervalo de confiança para essa estimativa. Eu não estou seguro que se eu falar que se aumentar a unidade, em média aumenta R$216. Eu queria apresentar um intervalo de confiança utilizando esta estimativa. Então, a gente utiliza esta função confint, tá? Então, confint, e aí você coloca dentro o modelo. Quando eu digito mod, automaticamente ele já cria um intervalo com 95% de confiança. Se eu quiser saber mais detalhes, se eu pedir um help desta função, ele vai gerar para a gente, vai abrir nessa tela aqui de help, características desta função, tá? Onde eu posso falar quem é o parâmetro que eu quero que crie o intervalo e o level, tá vendo? Esse level por default, ele já coloca automaticamente. A pessoa que programou essa função, ela fala, ó, se você não informar, automaticamente eu vou fazer com 0,95, tá? Então vai dar isso. O que significa, então, a gente aqui, com uma confiança de 95%, o coeficiente de inclinação encontra-se entre R$ 173,00 e R$ 259,00 aproximadamente, tá? Então, e também aqui com uma confiança de 95%, o parâmetro relacionado ao intercepto encontra-se entre menos 736 aproximadamente e menos 271, tá? Eu sempre uso a palavra parâmetro, por quê? Porque a gente está concluindo para a população, certo? Eu tenho apenas uma amostra que é concluir para a população. E tudo relacionado à população eu chamo não de estimador, mas sim de parâmetro. Então, aqui a gente apresenta um intervalo de confiança para os parâmetros envolvidos no modelo, que é o intercepto e o coeficiente relacionado à variável estudo, que a gente está chamando de coeficiente de inclinação. Aqui eu vou deixar essa aula, tá? Lá na nossa sala virtual, e aí você tem isso daqui que eu falei, tá por escrito, tá? Para vocês acompanharem. Aqui eu apresento uma curiosidade. Se você quiser calcular um intervalo de confiança para um certo valor da variável, você vai atribuir um valor para a variável independente e você quer construir um intervalo de confiança para a variável dependente.
que seria a renda. Então, por exemplo, com 7,5 anos de estudo, qual seria a renda per capita esperada? Tá? E com 7,8 anos, se você voltar aqui, tá? É simplesmente você substituir no ajuste, colocaria menos 503 mais 215,98 vezes o valor de x, que neste caso aqui seria 7,5 ou vezes 7,8. Então, o software ele também já calcula isso para a gente, não precisa você estar calculando um por um. Sendo que eu tenho que criar um banco de dados e falar quais valores eu quero que ele crie a estimativa, tá? Qual a variável, que é a variável independente, no meu estudo só tem uma, que é a quantidade de anos de estudo, tá? A variável renda é uma variável dependente. Aqui a gente só vai colocar as variáveis independentes que eu utilizei no estudo. Quando eu falo de variáveis independentes, é o que vem aqui após o til, tá? Após esse til, tudo que vem aqui após ele é variável independente. Então, aqui eu coloco que o estudo, lógico que tem que estar entre aspas, é igual. Vou concatenar porque vou colocar um vetor com dois valores. 7,5 anos de estudo e 7,8 anos de estudo. Então, eu compilo. Então, eu criei um banco de dados com essas duas observações. E eu quero predizer a renda para estas duas quantidades de anos de estudo. Aqui eu coloco o nome do modelo que eu ajustei, chamei de mod, tá? Volta aqui em cima, você vai ter escrito mod. E também, new data, o que quer dizer esse argumento new data? É você falar que para qual novos dados eu quero a predição ou a estimação. Eu quero estimar para o novo conjunto de dados que anteriormente chamei de dado novo. Tá? Então, quando eu compilo, olha só, que bacana. Se depois você quiser verificar se isso está certo, deixa eu só vir aqui. Basta você pegar os valores do coeficiente. Então, a equação final ficou essa daqui, ó, y igual a este número mais este número aqui, certo? Vezes a variável, vezes a variável estudo, tá? Então, basta você substituir. Se você quiser saber com, sei lá, 7,5 anos, basta você substituir aqui 7,5 anos. Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Se eu vim aqui, no lugar de aqui eu coloco 7,5, tá? E aí ele vai calcular exatamente esse valor que apareceu aqui, lógico, por questões de arredondamento, certo? Então, deixa eu só limpar. A predição é que com 7,5 anos de estudo, é esperado que a renda média per capita seja de R$ 1.117, aproximadamente. E com 7,8 anos de estudo, aproximadamente R$ 1.181, tá? Bom, mas se eu falar isso, se eu quisesse associar um intervalo para essas estimativas, tem como? Tem. A gente vai agora calcular um intervalo de confiança e também um intervalo de predição. Então, utilizando esta mesma função, predict, o que vem de diferente aqui, ó? Isso aqui é exatamente o que a gente compilou aqui. Sendo que agora eu quero que ele crie um intervalo de confiança. Intervalo, que é o argumento, e confidência, intervalo de confiança. Com quanto por cento de confiança? 95% de confiança. Então, o que ele acaba de fazer? Ó, para essa estimativa, ele associou também um intervalo de confiança. Tá? Em inglês, LWR é lower, de inferior, e UPR é up, de superior. Então, aqui está o intervalo com 95% de confiança. Qual é a interpretação? Com 7,5 anos de estudo, né,
Se uma unidade federativa apresenta 7,5 anos de estudo, apresentar 7,5 anos de estudo, é esperado que a renda per capita fique entre R$ 1.013 e R$ 1.220, com uma confiança de 95%. Então, o legal é esse, que agora eu consigo falar em termos de nível de confiança. Também tem o intervalo de predição, tá? Que é exatamente quase a mesma coisa, sendo que o que altera no lugar de escrito confidence, a gente coloca predict. Então, no lugar de confidence, que não é um intervalo mais de confiança, é um intervalo de predição, eu simplesmente substituo essa palavra por predict. Ele cria um intervalo, tá? É um intervalo com um pouco mais de incerteza, né? Aqui eu estou falando que fica com 7,5 anos de estudo, é esperado que a renda fique ali em torno de R$ 852 a R$ 1.391, com uma predição de 95%. O que quer dizer essa predição? Então eu deixo aqui copiado para vocês certinho como é que ocorre a interpretação. Então, com 7,5 anos de estudo, 95% das faturas, das futuras observações, tá? Então, digamos que todos os estados no próximo ano apresentem 7,5 anos de estudo. Então, é esperado que 95% dessas unidades federativas apresente uma renda per capita entre R$ 852 a R$ 1.391. Então, essa é a ideia, tá, de intervalo de predição. Sobre intervalo de confiança, tem como eu esboçar num gráfico? Tem sim. Vamos esboçar os intervalos de confiança para a reta dentro do gráfico. Então, na última aula, a gente passou como você ajusta uma reta, tá? Você plota as observações, né? Cada unidade federativa eu tenho um valor associado ao ano de estudo e a renda per capita. E também eu gostaria de plotar a linha de ajuste, tá? A equação da reta que eu ajustei. Sendo que, estatisticamente, o que a gente acabou de construir foi intervalos de confiança, tá? Então, o que a gente vai querer agora é que, para esta reta, eu crio um intervalo de confiança associado ao ajuste desta reta. Como criar esse intervalo de confiança utilizando o pacote ggplot2. Simplesmente aqui, SE é erro padrão, tá? É stand erro. E eu falei que não faça o erro padrão. Então eu vou querer que ele plote junto com a equação da reta, o LM, plote o intervalo de confiança. Então eu baixo fazer, SE é verdadeiro. Sendo que verdadeiro em inglês a gente escreve tudo maiúsculo true. Então quando eu compilo, olha que legal, ele vai inserir ao redor da reta, tá, o intervalo de confiança. Então, para cada ponto associado a essa reta, eu tenho um respectivo intervalo de confiança. Então, os 7,5 anos está aqui. Aqui eu tenho esse intervalo de confiança, onde ele colocou um cinzazinha mais claro. Certo? E para finalizar esta aula, a gente vai falar de... legal, você ajustou uma equação, mas quanto por cento esta equação, este modelo, explica a variabilidade da sua variável dependente, de sua variável de estudo, que é a renda? Tá? Eu ajustei uma equação e eu quero saber quanto por cento esta equação explica desta variabilidade em relação à renda. Então, uma medida muito utilizada na estatística para isso é o coeficiente de determinação. Então, a gente usa o nosso Coringa Summary e aí a gente vai apresentar o summary que a gente fez no início da aula. Deixa eu aumentar aqui, Então, a gente já explicou isso daqui, tá? Agora, o que vem de novo para vocês é este carinha aqui. Coeficiente
de determinação, tá? Ele está em decimal. Nos livros e nos artigos, nos relatórios técnicos, é comum a gente apresentar ele em porcentagem. Então, 0,8129 nada mais é do que 81,29%. Isso quer dizer o que, professor? É que 81,29% da variabilidade da renda, tá? 81,29% da variabilidade da renda, que é a variável dependente, foi explicada pelo ajuste, tá? Pela equação que se ajustou, pelo modelo estatístico ajustado, certo? Então, lógico que isso aqui vai estar tudo descrito para vocês terem uma noção. Então, esta foi a nossa aula. Mais um conteúdo sobre modelos de regressão e até as próximas aulas, onde a gente vai estar explicando o que quer dizer essas medidas. Com isso, a gente finaliza tudo sobre a saída do summary do modelo. Até a próxima aula.